Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Estamos aqui tomando um café e aí paramos para conversar um pouquinho e chamamos aqui para você para participar sobre a nossa conversa sobre perícias judiciais, certo, Tatiana? Certinho. Olá, pessoal. Então, pessoal, uma das nossas discussões que acabam sendo recorrentes é porque em muitas situações que você visualiza que é uma perícia simples e acaba se demorando por muito tempo. Horas. Toda vez que acontece isso na semana com um de nossas assistências, a gente fica se perguntando por que tanto tempo. E aí, quando você realmente analisa os casos ou você participa de uma perícia dessa, aí você tem a certeza que, na realidade, com todo respeito, o perito está perdido. Porque, na realidade, ele não estudou o processo, ele acaba fazendo perguntas que não tem nada a ver com o processo. Eu já me deparei com perícias judiciais, por exemplo, onde o perito perguntava se a empresa dava cesta básica, qual era o plano médico. Nada a ver com uma perícia de periculosidade ou de insalubridade. Não é o foco, não é o objeto. Eu concordo com o Rogério. Eu acho assim, né? A segurança do trabalho, por si só, já é uma área bem complexa. A gente tem diversas normas regulamentadoras. Muitas se cruzam, se confundem. Quando a gente começa a fazer perícia, acredito que a maioria das pessoas que iniciam ali na perícia, tanto como assistente, como perito judicial, né, que vai se propor a fazer as perícias, no caso, nós estamos falando da insalubridade e da periculosidade, já tem aí uma estrada, né, atuando dentro da segurança desse âmbito todo, do universo de todas as normas e tudo. Então, eu acho que de início, quando a gente começa, a gente tem uma cabeça muito voltada para a prevenção, muito voltada para a higiene em toda a sua essência, mas a gente não tem muito bem fundamentado o que significa a condição ou não de insalubridade, a condição ou não de periculosidade, de acordo com os anexos que a gente tem nas normas na NR15 e na NR16, né? Insalubridade e periculosidade. Então, eu acho que a gente acaba se perdendo um pouco nessa questão e acaba tentando encontrar algumas coisas do ponto de vista da prevenção e acaba não focando na análise dos anexos de acordo com a descrição que o autor está passando. Uma coisa que o Rogério falou que é super importante é assim, quando a gente tem muitas perícias para fazer, nem sempre é possível você sentar antes e ler o processo, tá? Às vezes acaba passando, às vezes você está com excesso de perícias. Mas o ideal para mim, eu acho que sempre é quando eu paro antes, consigo rever todos os processos, leio os detalhes mais ou menos, então eu já vou focada, eu já vou concentrada naquela perícia, sem precisar ler o processo lá no momento da perícia, né? Eu acho que a gente já vai com uma outra linha de raciocínio, mas se precisar ler o processo também no momento da diligência pericial, pode ser feito, isso aí vai da preferência de cada um. Mas o importante é você estar focado em buscar a questão da caracterização ou não da insalubridade ou periculosidade de acordo com o que o autor está falando ali para você. Você sabe que essa questão da gente confundir um pouquinho a prevenção, eu falo isso porque no início, quando eu comecei as perícias, eu confundia muito essa questão da prevenção. Não sei se com vocês acaba acontecendo isso. E aí a gente fica mais tempo procurando alguma coisa do âmbito da prevenção. A partir do momento que eu parei mais para dar foco nos anexos da insalubridade e da periculosidade nos anexos da NR15 e da NR16, eu consegui abrir outros parâmetros técnicos mais assertivos para a questão da caracterização e da conclusão do laudo. Inclusive, para quem está começando ou para quem já está na área de perícia, né, certo que a gente tem que sempre responder aos quesitos, principalmente os peritos judiciais, né, que são designados pela justiça, sempre tem que responder aqueles quesitos, né? Tem partes que fazem trocentos quesitos da mesma coisa, repetidos, que a gente tem que responder. Muitos deles estão relacionados à questão dos EPIs. Aí eu vou dar até um exemplo para vocês. É certo que hoje, até nas varas, para que não haja uma confusão com relação à questão dos EPIs, alguns juízes até falam, né? Só tem validade aqueles EPIs que são de fato comprovados através de registro. E assim, para o perito fica muito complexo, às vezes, ir até a empresa. Você sabe que tem aqueles EPIs, você conseguiu
evidenciar algumas coisas, mas você não consegue, de repente, não caracterizar uma questão de insalubridade se não existe o registro. Então é fato, o perito foi, viu que não tem o registro, de acordo com o que está na norma, de acordo com que ainda que alguns juízes ressaltam, não tem como você falar, não, tem EPI sim, mas tem EPI sim baseado em quê? Baseado só em que você viu e o registro, cadê? Depois você vai ter que responder isso. Então isso é uma questão muito de âmbito de prevenção do que de parâmetro pericial, de análise pericial. Análise pericial, nesse caso, demanda que exista uma prova para você caracterizar ou não essa condição. Aí, no caso, eu só dei um exemplo para vocês verem mais ou menos como é que funciona essa questão prevenção e análise pericial. Indo então de frente do que nós, da abertura desse vídeo, ou seja, porque às vezes os peritos demoram mais do que necessário para poder fazer uma perícia. É claro que tem algumas perícias que são mais complexas. Eu já fiz perícias que realmente você vai analisar todas as normas regulamentadoras. Você precisa, às vezes, de um dia ou mais para fazer esse tipo de perícia. Mas as perícias de insalubridade, periculosidade, é que nem a Tatiana falou. A gente já colocou alguns pontos aqui para vocês, né? De cara eu falei, são perguntas do perito que não tem nada a ver com o processo em questão, da insalubridade e periculosidade. Dei o exemplo que quer saber qual tipo de plano médico ou qual tipo de cesta básica está dando, que não tem nada a ver com a situação. Ou até mesmo se é só insalubridade e o perito está querendo fazer análise de questão de periculosidade. Não cabe também, né? Acho que tem que se ater ao que está descrito na ata. Ou avaliação ergonômica. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, aquilo que você de fato vai avaliar. Então, primeiro, perguntas que não são pertinentes, tomar cuidado com isso. A questão da higiene, a Tatiana comentou, a parte de prevenção, né? A perícia técnica, ela usa sim a higiene, mas é claro, de uma forma diferente, porque na realidade você tem que focar nos anexos da NR15 para a insalubridade, nos anexos da NR16 para a periculosidade. E a gente sabe que quando você está atuando na parte de prevenção, é muito mais amplo. Muito mais. Haja vista que a Tatiana deu alguns exemplos aqui. Os parâmetros de prevenção são diferentes dos parâmetros de caracterização, muitas vezes. Outra situação que a Tatiana comentou, e acontece muito que eu vejo nas perícias, o perito não estuda o processo, não vê os quesitos, e quando chega durante a diligência pericial, ele quer passar quesito por quesito, perguntar inclusive para as partes, muitas vezes, porque ele não entendeu o processo. Ao invés de ele estudar o processo e levar somente aqueles quesitos que são mais polêmicos, ele passa um por um, e aí acaba se estendendo essa perícia por horas, sem necessidade, prejudica na eficácia da perícia, até mesmo no resultado, porque na verdade ele não avaliou o processo como todo, né? São algumas situações que você pode se adiantar a fazer para poder evitar esse tipo de situação, onde o perito, você percebe nitidamente, né, que ele perdeu um pouquinho o controle, porque ele está meio que perdido, fazendo perguntas que não são coerentes relacionadas ao processo, e também, por não ter estudado o processo, está meio ali estudando ali naquele momento. Fora outras situações, você vê mais alguma situação, Tatiana, que demande... Eu acho assim, o assunto daria muito mais itens, mais exemplos, mas eu acho que a gente ia se estender muito nesse vídeo, né, e eu acho que ficar sintetizado assim, eu acho que até facilita para o pessoal, principalmente para o pessoal que está começando, eles vão conseguir se visualizar, se ver na situação. Eu falo isso, foi exatamente como aconteceu comigo quando eu comecei, quando eu iniciei nas perícias. Que todo mundo, quando começa, tem dificuldade. E a dificuldade só é vencida ao longo do tempo, à medida que você vai atuando nos processos. De fato, não é um vídeo rápido, seria um vídeo de horas, talvez, para podermos falar de tantas situações, né? Mas não tem problema, faz o seguinte, aqui aí embaixo eu vou deixar o link do nosso curso de capacitação para perito judicial assistente técnico, e lá sim você vai poder perguntar à vontade, já que tem 1 ano de suporte técnico, e tirar todas essas dúvidas, falar se você já passou por isso, ou até mesmo fazer algum tipo de questionamento para a gente poder te ajudar. Então é isso, é um vídeo rapidinho, colocando alguns pontos que acontecem dentro das perícias. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.